Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e hoje nós vamos estudar muito e aprender mais ainda. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. O objeto de conhecimento é apreciação e réplica, detalhamento, opiniões e posicionamentos críticos. É isso, então vamos começar a nossa aula. Olha, pessoal, nós vamos estudar hoje sobre fato e opinião, dois conceitos fundamentais para desenvolver a sua habilidade de compreensão e interpretação textual. Como vamos fazer isso? Vamos conceituar e depois nós vamos fazer algo especial, que é ler textos e analisá-los, encontrando nesses textos os fatos e as opiniões. Então, vamos lá? Primeiro conceito que você vai estudar é sobre fato. O que é fato? Fato é algo que aconteceu. É um evento que aconteceu. E esse fato, esse evento aconteceu como consequência, como decorrência de eventos exteriores que pode ser comprovado. Então, entendemos que o fato é algo que realmente aconteceu na realidade e que pode ser comprovado. De que forma? Pode ser comprovado por provas, por evidências, isso é fato. Note bem, porque vamos explicitar nos textos, certo? E opinião? Opinião é um comentário. A opinião é uma afirmação que você faz acerca de um fato. É um comentário, é um julgamento que você tem, é uma ideia que você tem a respeito de um fato. Então, preste atenção, fato e opinião estão interligados. Por quê? Porque o fato é algo que aconteceu no mundo da realidade, comprovado por evidências, por provas. E a opinião? A opinião é esse julgamento, essa avaliação que você faz a respeito do fato. Então, a opinião é seu comentário, o seu julgamento, a sua observação, a sua impressão em relação a respeito de um fato, ok? Então, a opinião não é um fato, isso está bem claro aqui. Trata-se de quê, então, a opinião? Trata-se exatamente desse comentário, desse julgamento pessoal. É uma opinião pessoal, ela é sua. É a sua maneira pessoal de pensar e expressar esse seu julgamento, essa sua avaliação sobre um fato, sobre pessoas, sobre coisas, sobre os eventos. Gente, isso está claro para você? Eu sei que está claro, mas se você tiver alguma dúvida, pode postar a sua dúvida aí, nós vamos ter a maior alegria, o maior prazer de esclarecer para você. Agora que você já entendeu o que é fato e o que é opinião, vamos na prática? Vamos então praticar a leitura e a compreensão e interpretação textual, identificando fatos e opiniões. Acompanhe comigo aqui a leitura dos textos. Vamos lá. Então, o primeiro texto que eu tenho aqui é o texto Cidadania, Direito de Ter Direitos. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos apontando, indicando os fatos e as opiniões, certo? Vamos ler esse texto, todos nós, eu e você. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser, sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito,
não jogar papel na rua, não depredar prédios públicos. Por trás desses comportamentos está o respeito à coisa pública. E aí, em destaque para você, foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Esse é um texto maravilhoso de Gilberto Dimenstein, um grande escritor brasileiro. Então, agora que nós lemos o texto, nós vamos voltar ao texto para identificar o que é fato e o que é opinião. Vamos voltar o texto para apontarmos isso para você. Vamos lá? Voltando o texto, então, nós temos: cidadania é direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Gente, isso é fato. Essa expressão, essa frase é fato. Eu vou grifar aqui e você já sabe. Cidadania, isso é fato. Preste muita atenção. Cidadania é poder votar em quem quiser sem constrangimento. Esta frase também constitui fato. Esta frase também é fato. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Gente, aqui nós temos, nesta frase, há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Aqui você tem a primeira opinião. Aqui você tem uma frase que expressa a opinião do autor sobre o fato de a cidadania ser o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. E também dela ser o direito de poder votar em quem quiser, sem constrangimento. Aqui você tem uma opinião. Vou marcar aqui, então, que há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania, constitui opinião, certo? Esse aqui eu tenho opinião. Lembrando que a opinião é um julgamento, uma consideração, aquilo que eu penso a respeito do fato. Então, veja, expressa a ideia dele. Há detalhes que parecem significantes, mas revelam estágios de cidadania. Vamos identificar nas frases seguintes se nós temos fato ou opinião. O que você acha? Respeitar o sinal vermelho no trânsito, isso constitui uma opinião ou um fato? É fato. Fato acerca da cidadania. É fato, porque respeitar o sinal vermelho no trânsito é o sinal claro de que você é um cidadão. Então, respeitar o sinal vermelho no trânsito é fato. Não jogar papel na rua é fato. Não depredar prédios públicos, tudo isso aqui se constitui em fatos. Vamos seguir, então, com a nossa leitura, analisando o texto para ver se ainda encontramos fatos e opiniões nesse texto. Vamos lá. Seguindo, então, nós temos: por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Por trás desse comportamento, que comportamento? Aquele comportamento de não depredar prédios públicos, de não jogar papel na rua, de não invadir o sinal vermelho, não é? Isso é fato. Agora, por trás desses comportamentos está a opinião do autor, né? Está a opinião do autor acerca da cidadania, está o respeito à coisa pública. Outra coisa, foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. E aqui, foi uma conquista dura. Isso é fato ou é opinião? Que foi uma conquista é fato. Foi uma conquista. Isso é um fato, isso constitui num fato. Foi uma conquista, recebeu o direito de votar. Dura. É porque houve muita luta, né? Muita gente se sacrificou, muita gente
lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. E aqui? Aqui é fato, a conquista, né? Muita gente lutou e morreu, outro fato, para que tivéssemos o direito de votar. Muito bem. Analisamos, então, o primeiro texto e você já observou aqui a presença tanto do fato quanto da opinião acerca do fato. Vamos analisar outro texto? Vamos. Olha, eu tenho aqui, então, este texto cujo título é Zap. Preste muita atenção, porque é muito interessante. Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto. Mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro. Uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito fácil. Seguindo, vamos continuar analisando o texto, lendo o texto para analisá-lo. Estou num canal, não gosto, zap, mudo para outro. Não gosto de novo, zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar em dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em 1 hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor admirável nessa mulher. Vamos voltar a esse texto para também procedermos à mesma análise, analisando o texto do ponto de vista de localizar os fatos e as opiniões acerca dos fatos. Até aqui, meus amores, vocês estão entendendo? Você já entendeu o que é fato e o que é opinião. Agora vamos praticar em mais um texto. Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto. O que é fato? O autor desse texto, eu não disse para você, né? Mas eu vou já dizer, foi o Moacir Scliar, né? Então, é fato que o autor tem uma TV com controle remoto. Isso é um fato. Certo? É fato para ele, fato para nós. Fato. Mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Note, é um fato que o autor possui uma nova TV. Mas o que acontece? Olha, o julgamento, a avaliação que ele faz, a informação que ele passa para você, o ponto de vista dele. Ele diz, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Note que essa é a opinião dele. Ele diz que ele não saberia viver mais sem o controle remoto. É a opinião, certo? Ele diz, devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Isso é o que, meus amores? Isso é opinião. Vou colocar aqui que esta frase é opinião. Expressa a opinião do autor acerca do fato dele possuir uma TV com controle remoto. Continuando a análise. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para o outro. Observe essa frase. Nós estamos analisando passo a passo para você entender direitinho como interpretar, como analisar um texto. Isso é muito importante. Você não tem ideia da importância de você aprender a ler um texto e a compreender os seus sentidos, identificando fato e opinião, compreendendo, interpretando esse texto. Isso é uma habilidade extremamente necessária para todos nós nesse momento atual da sociedade. Então, passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para o outro. Isso é fato ou é opinião? É fato. Ele está afirmando aqui que ele passa o dia sentado na poltrona e o que é que ele faz? Ele muda de um canal para o outro. Isso é fato. Eu vou riscar aqui novamente. Eu vou trocar de cor. Posso trocar de cor para identificar, não é? Vamos lá. Então, queridos, vamos destacar aqui fatos, ok? Já destacamos o primeiro, que é o fato dele ter uma TV com controle remoto,
certo? Destacamos a opinião, que é o fato dele não poder viver mais sem esse controle remoto. Ele afirma que não poderia viver mais. E agora nós vamos destacar mais um fato, que é o fato dele afirmar que passa o dia sentado na poltrona. Vamos destacar então. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro. Isso é fato. Ele faz isso, certo? Agora vamos mostrar a opinião. Vou destacar para vocês agora o que é opinião. Ele diz que esse fato de trocar de canal, né, é uma tarefa que antes exigia certa movimentação. Lembre-se que ele está o dia todo sentado na poltrona, mudando de um canal para o outro. Não gosta desse zap, muda para o outro. Então, ele afirma, olha aqui esse julgamento dele, uma tarefa que antes exigia certa movimentação. Isso aqui, eu vou destacar, é opinião. Uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito fácil. Tudo isso aqui é opinião. Isso aqui é opinião. Essas frases expressam as opiniões dele. Opinião do autor acerca do fato dele possuir essa TV com controle remoto. Muito bem. Seguindo, vamos continuar nossa análise para que você interiorize muito bem, que você consolide a sua compreensão acerca dessa habilidade importantíssima, analisar, interpretar, compreender textos. Estou num canal, não gosto, zap, mudo para outro. Não gosto de novo, zap, mudo para outro. Que é isso? Fato. Ele afirma que ele está num canal, não gostou, ele muda. Ele faz isso o tempo todo, mudando, ó. É fato, ele muda. E se ele não gosta, ele muda para outro canal. Isso é fato, muda de novo. Então, certo? E tudo isso aqui é fato. Preste atenção, essas frases expressam fatos. Muito bem. Agora, vamos analisar a seguinte frase. Eu gostaria de ganhar em dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Vamos mostrar aqui que tem um novo personagem, é a mãe, que observando o comportamento dele estar mudando, trocando de canal o dia inteiro, ela diz que gostaria, ela faz uma piada. Eu gostaria de ganhar em dólar no mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora. Isso aqui é o quê, meus amores? Opinião. E opinião de quem? Opinião. Vamos destacar em azul. Eu gostaria de ganhar em dólar no mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora. É a opinião da mãe, certo? Vou destacar aqui em azul para você, que é a opinião da mãe do autor. Ela está dizendo que ela gostaria de ganhar no mês, em dólar, o que ele troca, né? Ele gostaria de ganhar em dólar no mês o número de vezes. Nossa, ia ficar rica. Aquele zap, não gosta desse, troca. Muito bem. Aí, seguindo, tá, vou marcar aqui que isso aqui é opinião. Opinião de quem? É do autor? Não, é da mãe do autor. E é aí que você vai compreendendo, entendendo o texto. Seguindo, trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor admirável dessa mulher. Tudo isso aqui trata-se de quê? De opinião. Trata-se de uma pretensão fantasiosa. Veja, ele está emitindo uma avaliação, um julgamento acerca da piada que a mãe dele fez. Então, isso aqui é opinião. E a opinião do autor. Opinião do autor. Vou apagar. Apague. Deixa eu consertar aqui. Opinião. Vou apagar. Ok. Consertando, opinião. E a opinião do autor. Você tem a opinião da mãe e tem a opinião do autor. Muito bem, meus queridos. Não é? Nós analisamos 2 textos para você, mas nós queremos analisar mais. Venha comigo analisar mais textos, porque você vai sair dessa aula de hoje entendendo, conhecendo como ler
e como interpretar e analisar um texto, observando o que é fato, o que é opinião. Já sabe que a opinião se refere ao texto, digo, ao fato, certo? E você já vai saber localizar no texto. Vamos analisar mais um pouquinho? Vamos lá. Então, eu tenho para você aqui um texto bem minúsculo. Marília Mendonça era uma cantora brasileira de sucesso e, infelizmente, faleceu muito cedo. Quais são os fatos aqui? Marília Mendonça era cantora brasileira. Isso aqui é fato. Vamos deixar ok, fato. Eu ia trocar de cor, mas tá bom assim. Fato. Marília Mendonça era uma cantora brasileira, certo? Isso é um fato. É fato também que ela faleceu muito cedo. Vamos colocar que realmente ela era jovem, né? Agora, preste atenção aqui. Se ela era de sucesso, isso aí já é opinião, né? Dele. Ele está emitindo uma opinião, um julgamento. Na realidade, a gente viu que ela teve muito sucesso. Mas aqui no texto, para efeito de você localizar fato e opinião, né? E sucesso aqui corresponde à opinião, certo? Seguindo, então, nós vamos analisar mais um texto para consolidar a sua aprendizagem. Vamos lá? Olha aqui. Esse texto, Princesa Nenúfar, Elfo, Elfa. Vamos ler. Você vai ler comigo e agora nós vamos praticar, eu e você. Vamos lá. Leia o texto a seguir e responda. Princesa Nenúfar, olha a sílaba tônica, elfo, elfa. Nasceu já bem pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto da vida num castelo mal assombrado, com fantasmas amigos da família. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade. Eu vou ler outra vez, porque nós vamos fazer uma pergunta para você. Agora nós já vamos na prática mesmo, colocando para você ver. Nasceu já bem pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto da vida num castelo mal assombrado. Daqui já dá para você perceber o que é fato e o que é opinião. Com fantasmas amigos da família. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade. Vamos, então, ver o enunciado da nossa questão e vamos assinalar, de acordo com o texto, qual é a interpretação correta. A opinião das pessoas sobre a princesa é de que a opinião das pessoas sobre a princesa é de que a princesa é o quê? Eu vou retornar aqui para você localizar exatamente o ponto em que as pessoas falam da princesa. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade. Dizem, quem diz? As pessoas dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade. Agora vamos para a nossa questão e vamos, então, verificar. A opinião das pessoas sobre a princesa é de que ela, letra A, é muito bonita, é pálida, de olhos claros, tem cabelos quase brancos, vive num castelo. Qual é a opinião das pessoas? Está bem claro, você localizou a informação no texto. A opinião das pessoas é de que ela é muito bonita, certo? É o que dizem da princesa, que ela é muito bonita. E o nosso enunciado pergunta sobre a opinião das pessoas. Qual é a opinião das pessoas? Letra A, que ela é muito bonita. Olha aí, muito simples, questão simplíssima de interpretação. Vamos para outro? Olha aí. Leia o texto para responder a questão abaixo. Os livros e suas vozes. Vamos lá. Então, sempre gostei muito de livros e, além dos livros escolares, li os de histórias infantis e os de adultos, mas estes não me pareciam tão interessantes.
a não ser, talvez, Os Três Mosqueteiros, numa edição monumental, muito ilustrada, que fora do meu avô, que fora do meu avô. Aquilo era uma história que não acabava nunca. E acho que esse era o seu principal encanto para mim. Descobri o dicionário, uma das invenções mais simples e formidáveis. E também achei que era um livro maravilhoso, por muitas razões. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros e imaginava-os cheios de vozes contando o mundo. Muito bem. O trecho que se identifica a opinião da autora é... Vamos aqui, então, ver as alternativas que nós temos para ver qual delas vai expressar, vai identificar a opinião que a autora tem a respeito do texto. Vamos lá. Sempre gostei muito de livros. Além dos livros escolares, li os livros de histórias infantis. Achei que era um livro maravilhoso. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros. Aqui você tem fatos e tem opinião. Vamos, então, verificar, voltando no texto, para você identificar a opinião da autora. Vamos lá? Vamos voltar aqui no texto e vamos ler. Sempre gostei muito de livros. Olha, ela está afirmando que sempre gostou muito de livros. Além dos livros escolares, li os de histórias infantis. Ela leu os livros escolares, mas leu também os livros de histórias infantis, leu os livros de adultos. Só que esses livros de adultos não pareciam tão interessantes, é a opinião dela. Ela não achava que os livros adultos eram tão importantes assim. Com exceção, talvez, dos Três Mosqueteiros, que era, numa edição monumental, muito ilustrada, que fora do meu avô. Bem, o que é fato aqui? Que a edição, a coleção aí, os livros Os Três Mosqueteiros, o livro Os Três Mosqueteiros, pertencia ao avô. Isso é fato. Seguindo. Aquilo era uma história que não acabava nunca. A história dos Três Mosqueteiros nunca acabava, é a opinião dela. Acho que esse era o seu principal encanto para mim. Outra opinião, ó. A história nunca acabava e isso a encantava. Descobri o dicionário, uma das invenções mais simples e formidável. Fato, ela descobriu o dicionário. Uma das invenções mais simples e formidáveis, opinião. E também achei que era um livro maravilhoso, opinião, por muitas vezes. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros e imaginava-os cheios de vozes. Fato, ela, quando não sabia ler, o que ela fazia? Brincava com os livros e imaginava cheio de vozes. É fato, ela fazia isso, contando o mundo. Vamos então para a questão. O trecho em que se identifica a opinião da autora é, vamos lá, qual é a opinião da autora? Sempre gostei muito de livros. Além dos livros escolares, li os livros de história, isso é fato. Achei que era um livro maravilhoso. Muito bem, isso também é opinião. Quando eu ainda não sabia ler, brincava, fato. Sempre gostei muito de livro, é fato. Ela afirma que ela sempre gostou de livros, certo? É um fato. E tanto é fato que ela leu os livros escolares, leu os livros de história infantis e leu os livros de adultos. Agora, o que é a opinião do autor, da autora? Letra C. Achei que era um livro maravilhoso. Finalizamos aqui a nossa aula de hoje sobre fato e opinião, interpretação e compreensão textual.